A vida e o ministério de Neemias é um grande exemplo e também uma grande tipologia para falar a respeito do que a igreja vai viver nos últimos dias. Neemias foi um homem, um servo de Deus que, em seu ministério, foi importantíssimo para a restauração do reino de Judá. E assim como Neemias foi fundamental, foi importante para a restauração do reino de Judá, Deus está levantando uma geração, assim como Neemias, de reconstrutores para trazer a restauração para os últimos dias. Aqueles que serão levantados como Neemias serão levantados como governo da igreja, porque existe uma geração que hoje está bebendo um cálice e sendo preparado para fazer parte do governo da igreja. Não entendeu nada do que eu disse? Então significa que você não assistiu aos vídeos anteriores. Eu sugiro que você assista os vídeos anteriores para compreender essa tipologia, essa sombra maravilhosa que é a preparação da igreja para os últimos dias. Será que você que me assiste agora não está passando por situações porque Deus está te preparando para fazer parte do governo da igreja? Seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série O Cálice de Neemias e que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Vamos pro vídeo. Esse é o quarto vídeo dessa série importantíssima e eu sugiro que você assista os vídeos anteriores para não começar essa série de vídeos nesse quarto vídeo aqui. Aqueles que estão acompanhando as meditações a respeito do cálice de Neemias conseguiram ver como Deus é maravilhoso para usar homens do passado para nos mostrar o que a igreja vai viver nos últimos dias. Deus está levantando uma geração sincera que quer realmente uma restauração. Para que você compreenda essa revelação maravilhosa, para que você entenda se você faz parte dessa restauração maravilhosa. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista aos 4 vídeos anteriores a respeito do cálice de Neemias, para você compreender as revelações que tem nesse vídeo aqui. Outro detalhe, se você não conhece o ensino das 2 casas de Israel, se você não conhece o ensino das 7 festas do Senhor, que são estudos base aqui do canal, certamente você vai ficar preso à teologia tradicional, que infelizmente é uma teologia que nos abençoou até certo ponto, mas hoje está misturada com doutrina de homens. Então, queridos, assista aos vídeos anteriores e assista aos estudos cujos links eu deixo na descrição. Combinado? Quarto vídeo da série, vai lá comigo em Neemias capítulo 5. Neemias capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 14. Versículo 14 diz assim: Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, presta atenção no número 12, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Eu estou mostrando para você que Neemias, ele passou de copeiro do rei para governador. E através desse cargo, Neemias promoveu uma grande restauração, promoveu grandes restaurações. E Neemias, ele ficou nesse cargo, presta atenção no que o texto diz, que ele ficou nesse cargo durante quanto tempo? Ele ficou durante 12 anos e ele era aquele que não estava preocupado com seus benefícios próprios. Grava bem isso. Agora vai lá em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, nós vamos ler o versículo de número 9, que diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mais um texto que eu estou mostrando para você o que? Neemias, ele era governador de Judá. Agora, queridos, lembra? Neemias é uma tipologia da igreja dos últimos dias. Deus está levantando uma igreja que vai ser em seu ministério como governantes.
Não entenda mal, porque nós precisamos entender que os 5 ministérios fazem parte do governo da igreja. E quando nós olhamos para a disposição dos 5 ministérios, nós vemos ali o governo da igreja. Lembra? Efésios capítulo 4 vai nos mostrar que ele deu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e mestres. Ele deu uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e mestres. Então, queridos, o que nós vemos? Os 5 ministérios registrados em Efésios capítulo 4. Agora, a teologia tradicional vai dizer o quê? Que não existe mais os 5 ministérios. Mas se você ler todo o capítulo 4 de Efésios, você vai ver que esses ministérios eles vão existir até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, hoje ainda existe sim os apóstolos, existe os profetas, existe os pastores, existe os evangelistas e existe os mestres ou doutores, aqueles que ensinam a palavra de Deus. A teologia tradicional, boa parte dela, não toda a teologia tradicional, mas boa parte dela, está tentando matar principalmente o ofício de profeta e o ofício de apóstolo nesse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque são ofícios fundamentais que fazem parte do governo da igreja. E porque existem falsos apóstolos, falsos profetas, eles estão anulando o verdadeiro. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós vamos ver vários exemplos. Por exemplo, o profeta Ágabo, no livro de Atos. Nós vamos ver as profetisas filhas do evangelista Felipe. Então, queridos, os 5 ministérios de Efésios capítulo 4 faz parte do governo da igreja. E talvez você esteja bebendo o cálice para servir esse cálice ao rei, porque Deus está te preparando, assim como preparou Neemias. Neemias bebeu um cálice árduo, Neemias bebeu um cálice, passou por situações, experiências para estar preparado para cumprir o seu chamado. É por isso que você passa por situações, é por isso que você é menosprezado, é por isso que parece até que você é transparente na congregação que você frequenta. Por quê? Porque situações de desprezo, menosprezo e às vezes até maus tratos estão nos preparando para fazer parte do governo da igreja. A igreja dos últimos dias será exigida tanto na batalha espiritual quanto na batalha entre lideranças que não são lideranças verdadeiras. Você sabia que aqueles que fazem parte do governo da igreja verdadeira vão ter muitos conflitos com cristãos piedosos que não estão enxergando a verdade? Será que você está preparado para algum pastor, algum líder religioso ou algum líder de alguma denominação olhar para você e dizer assim: quem que é esse camarada aí que está pregando? Quem que é essa mulher que está falando coisas que a tradição não diz? Quem é esse para falar sobre pós-tribulacionismo? E aí começa a soltar piadinhas dizendo: fica aí você com o anticristo, nós vamos ser arrebatados antes. Você está preparado para fazer parte do governo verdadeiro, governo da igreja dos últimos dias? Sofrer afrontas, sofrer menosprezo e até ser chamado de herege? Os primeiros apóstolos, os primeiros mestres, os primeiros profetas do Senhor, eles sofreram com todas essas coisas. Agora, vai lá comigo agora em Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versículos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os ombros de quem? De Jesus Cristo, o menino que nasceu. Não esqueça disso. Agora olha o versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Agora não esqueça desse princípio fundamental que Deus estabeleceu na sua palavra e que ele está exercendo na terra. Todo tipo de restauração, toda manifestação da glória de Deus é feita de que maneira? De maneira gradativa. Por exemplo, Deus, ele prometeu que Jesus Cristo reinaria sobre essa terra. Só que ele estabelece o seu governo de maneira gradativa. Assim como Deus estabelece o seu governo de maneira gradativa, ele revela a sua glória para o homem de maneira gradativa. Por exemplo, Jesus Cristo veio a essa terra, caminhou durante 3 anos e meio, revelando o quê? Os primeiros passos, ou revelando a primeira glória de seu governo. Vos é chegado o reino dos céus. Só que isso avançou. Agora Jesus Cristo não caminha mais ao lado do homem. Jesus Cristo, ele está dentro de sua igreja, ele está dentro do homem. Por isso que ele se chama Emanuel, ou Immanuel, significa Deus dentro
do homem. Então, ele vai revelando a sua glória. Por quê? Porque quando nós formos salvos, nós não vamos para a glória, nós estaremos em glória. A glória não é um lugar, a glória é um estado. Obviamente que existem os céus do Senhor, que existem as regiões celestiais, mas o que Jesus Cristo fala em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Ali a revelação, a glória, ela não é um lugar, a glória é um estado. Nós estaremos em glória. Então Jesus Cristo, quando ele começou a estabelecer o seu governo, ele não governa hoje, mas ele começou a estabelecer o seu governo, primeiro, ele caminhou entre nós, depois, ele, através do seu Espírito, ele mora dentro de nós, e vai chegar o momento em que esse fluir do Espírito tomará conta de todo o nosso corpo. Por quê? Porque seremos revestidos dessa glória, seremos revestidos dessa imortalidade. E quando nós formos revestidos dessa imortalidade, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Por isso que nós não vamos morar no céu, por isso que nós herdaremos a terra, por isso que nós receberemos as nações por herança. Agora, o governo é estabelecido de maneira gradativa. Antes de Jesus Cristo governar sobre todas as nações em Jerusalém, como promete todos os profetas, como esse versículo 7 que está aí na sua tela está nos mostrando, que ele vai se assentar no trono de Davi, ele estabeleceu o quê? Governantes. Você faz parte do governo da igreja. Porque um menino nos nasceu, um menino se nos deu, um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Qual que é o governo de Jesus Cristo antes dele estabelecer o reino dele? A igreja. E quem faz parte deste governo? A liderança da igreja. E ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Os 5 ministérios de Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele vai dizer assim, são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Ele faz perguntas ali. Por quê? Obviamente não são todas as pessoas que fazem parte do governo da igreja. Mas assim como Neemias foi estabelecido como governador de Judá, Deus vai estabelecer os seus governantes, que é justamente a liderança das nações que está sendo trocada nesse dia que nós estamos vivendo, neste período que nós estamos vivendo. Neemias, ele, como tipologia, é uma sombra da igreja dos últimos dias, que vai ser restaurado os 5 ministérios, que é o governo da igreja. É por isso, queridos, que Deus, ele pega pesado nas situações, com muitos servos do Senhor que hoje estão no escondido, estão no anonimato. Agora, entenda princípios importantes da vida de Neemias. Por quê, queridos? Porque se você tem passado por situações, tem bebido de um cálice, você lembra o que significa beber de um cálice? Eu falei nos últimos vídeos. Se você tem bebido de um cálice árduo, de um cálice do menosprezo, de um cálice da não valorização, se você tem sofrido com enfermidades, se você não entendeu as situações que você está vivendo, provavelmente Deus está te capacitando nesse momento de beber esse cálice. Para quê? Para que você governe. Para que você governe. Agora, o governo não é reconhecimento humano. O governo é autoridade espiritual. Deus vai potencializar o seu dom de cantar. Deus vai potencializar o dom de pregar. Deus vai potencializar o seu dom de aconselhar. Deus vai fazer você tocar em enfermos e pessoas serão curadas. Deus vai potencializar a graça na sua vida quando você estiver orando. Deus vai derramar autoridade. O governo da igreja não é estar necessariamente em cima dos púlpitos das principais denominações. É ganhar a voz de Deus para ter poder e autoridade sobre as nações. Fazer parte do governo de Jesus Cristo é ter autoridade espiritual. Assim como aconteceu, por exemplo, com aquele que primeiro era diácono e depois se tornou um evangelista, o primeiro mártir, Estevão. A Bíblia vai dizer que ninguém podia resistir ao Espírito do Senhor que estava sobre a vida de Estevão. O poder e a autoridade que será derramada nos últimos dias é o azeite dourado, o azeite de ouro, aquele azeite dourado mencionado em Zacarias capítulo 4. Apocalipse capítulo 11 são revelações, a mesma revelação que João recebe em Apocalipse capítulo 11 sobre as 2 testemunhas é a revelação de Zacarias capítulo 4. As 2 testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra, que serão usadas com grande poder e autoridade. Agora, será que Deus não está te preparando para governar? Entenda pontos importantíssimos que Neemias viveu em seu chamado, para você não ficar preso à teologia tradicional e para que você não se distraia. Primeira coisa, o texto
que fala a respeito de Neemias ser levantado governador, Neemias capítulo 8, versículo 9, vai dizer o quê? Que ele estava ao lado de Esdras o tempo inteiro. Por quê, queridos? Porque Neemias, como governador, ele era um homem de oração, era um intercessor. Neemias significa, o nome Neemias significa o Senhor conforta ou o Senhor consola. Por quê? Porque Neemias, ele não recebeu nenhuma profecia direta, mas Neemias, ele foi inspirado pelo Consolador para promover as restaurações. Então não espere alguém miraculosamente ou uma profecia, assim diz o Senhor, vai, faça o seu chamado, vai, cumpra o seu chamado. Por quê? Porque existem muitos servos do Senhor que não serão direcionados através de uma profecia direta, mas serão inspirados pelo Consolador. Outro detalhe, Neemias sempre andava ao lado de Esdras. Quem que era Esdras? Esdras, o escriba, sacerdote, ele tinha a função, além de ser sacerdote, de ser também um intercessor, ele era aquele que ensinava a lei do Senhor. Agora, não esqueça disso, eu tenho falado isso em quase todos os vídeos. Não existe revelações para os últimos dias sem conectar toda a palavra de Deus. Se você estiver acompanhando estudos escatológicos a respeito da igreja dos últimos dias e não mencionar os profetas, não mencionar o Pentateuco, não fizer conexões do Novo com o Antigo Testamento, essas profecias são profecias incompletas, dependendo do ensino, até profecias falsas. Deus está chamando uma igreja para uma restauração na palavra. Por isso que Esdras também é uma tipologia. Esdras e Neemias como as duas testemunhas da restauração. Neemias como o governador, que em sua vida de oração intensa recebeu o favor de Deus. E Esdras, aquele que meditava de maneira profunda na palavra de Deus. Inclusive o capítulo 8 que eu li para você, nos mostra o quê? Um povo de Deus chorando, entrando em prantos. Por quê? Porque estavam meditando na palavra de Deus. E queridos, foi quase um dia inteiro de meditação na palavra de Deus. Enquanto nós olhamos alguns cristãos que a meditação da palavra dele é ler um versículo, ou acompanhar um devocional raso, ou acompanhar um devocional de motivação. A sua bênção está chegando, sua semana será de vitória, você não foi feito para ser cauda, você foi feito para ser cabeça. Sabe esses devocionais rasos, apenas motivacionais? Eu sei que alguns, em determinados momentos da nossa vida, são importantes, mas todo cristão que quer ser maduro e ser preparado para os últimos dias não pode viver disso. Agora, outro detalhe, quando Neemias e o povo de Judá começaram a restauração, eles restauraram, junto com os muros, as portas. E não esqueça disso, portas são vias de acesso, ou seja, portas são lugares de acesso para entrar e sair de um ambiente. E quando nós falamos de porta de acesso, às portas da nossa vida, nós precisamos ficar atentos a tudo aquilo que nós olhamos, ouvimos e falamos. Por quê? Porque os nossos sentidos são portas de acesso. Então tome bastante cuidado com aquilo que você tem assistido, toma bastante cuidado com aquilo que você tem visto na internet, toma bastante cuidado com aquilo que você tem ouvido e toma bastante cuidado com aquilo que você tem falado. Por quê? Porque todos aqueles que estão sendo levantados como Neemias para uma restauração precisam estar de olho na reconstrução de suas portas de acesso, chamada olhos, ouvidos e boca, principalmente naquilo que fala. Por quê? Porque você é um profeta do Senhor que está sendo levantado para os últimos dias. E se você não vigiar as suas portas de acesso, a restauração precisa começar primeiro em você. Se você não estiver de olho nas portas de acesso da sua vida, você não participará dessa restauração. Tome bastante cuidado com as coisas que você vê, que você ouve e que você fala. Cuide das suas portas de acesso, porque você faz parte dessa restauração. Quer saber um outro detalhe? Neemias começou a reconstrução do muro. E sabe o que aconteceu nesse período? Ele orientou os moradores ali de Judá que participavam dessa restauração em um determinado momento a ficarem de olho, porque os povos ao redor de Judá estavam insatisfeitos, principalmente com aqueles que são tipologia do anticristo para os últimos dias. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito de Sanbalat e Tobias como aqueles que são as duas testemunhas fazendo a anti-obra. O que é a anti-obra? Aqueles que se levantam para se opor à verdadeira obra, a obra que a igreja está fazendo. Muitos precisam entender a importância de estar atentos a duas situações. Primeiro, Neemias disse ao povo, olha, vocês vão pegar uma ferramenta de guerra, uma espada, e vão pegar na outra mão uma ferramenta para reconstrução. Então tenta imaginar,
Eles estavam reconstruindo os muros de Judá, pegaram uma espada na mão, pegaram ali uma ferramenta de batalha e com a outra mão estavam o quê? Reconstruindo o muro. Ou seja, um olho na reconstrução do muro e o outro olho na possibilidade do inimigo estar te atacando. E o que isso nos ensina neste período da restauração para os últimos dias? Isso nos ensina que nós precisamos estar de olho na meditação da palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não adianta você ser uma pessoa laboriosa e não estar atento às armas espirituais. Ou seja, você precisa estar de olho naquilo que é braçal, naquilo que é serviçal para a reconstrução, porque às vezes Deus vai te levantar para servir mesas, às vezes Deus vai te levantar para fazer um trabalho manual, você vai precisar se esforçar para ir em um lugar longe pregar a palavra, louvar ao Senhor, em uma casa de recuperação, em uma casa de repouso. Talvez Deus te use para fazer o trabalho braçal, mas você não pode ser alguém laborioso no trabalho braçal e ser alguém preguiçoso na vida espiritual. Neemias e o povo de Judá estavam com uma espada na mão e estavam com o quê? Com uma ferramenta de reconstrução dos muros. Você precisa ser um trabalhador ativo na obra do Senhor, mas precisa estar de olho nas ferramentas espirituais. Não abandone a sua vida de oração e a sua vida de meditação na palavra de Deus, porque infelizmente existem muitos servos do Senhor que estão chateados, magoados, são trabalhadores na obra, ajudam na cozinha, ajudam no ministério das crianças, ajuda a servir a água para o pregador, ajuda na decoração da igreja, ajuda em vários ministérios, mas não ora e não medita na palavra, porque dizem assim, eu não tenho tempo. Se você não equilibrar para usar as ferramentas espirituais e o trabalho manual, você não fará parte da restauração. Tem gente que confunde isso. Você não pode confundir trabalhar para Deus em se relacionar com Deus. Meditar na palavra e ter vida de oração é se relacionar com Deus. E trabalhar para o Senhor é todo o serviço braçal, todo o serviço manual. Neemias, junto com o povo de Judá, tinha em suas mãos a espada, a ferramenta de guerra, e também tinha na outra mão a ferramenta para a reconstrução do muro. Seja trabalhador, seja voluntarioso, mas não esqueça das armas espirituais, que está diretamente ligado com o seu relacionamento com Deus. Queridos, Deus está levantando um povo que vai fazer parte do governo da igreja. E se você, cristão, não estiver atento aos pontos que eu mencionei nesse vídeo de hoje, certamente você vai dormir com a maior parte dos cristãos que não estão atentos à restauração que já começou a acontecer. Mais líderes, principalmente aqui no Brasil, mais líderes religiosos, mais pastores vão ser destituídos porque Deus está trocando a liderança da nação. E todo servo fiel do Senhor será elevado a uma autoridade espiritual. Todo servo fiel do Senhor, que tem vida de oração, que tem vida de meditação, será elevado a uma autoridade espiritual. E porque Deus está trocando a liderança de sua igreja em todas as nações. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Obrigado por estar aqui comigo nesse cenário improvisado, porque às vezes não dá tempo por conta do meu trabalho, mas eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus continue falando poderosamente ao seu coração e eu te aguardo aqui para os próximos vídeos aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Até lá!